Vamos lá. Baseado na sua história, eu vejo que o senhor pensa um ministério bivocacionado, né? Sim, A pessoa pode trabalhar, né, sim, ter o seu recurso, algumas vão ser chamadas integralmente, óbvio. Então, sim. é sobre isso, sobre ministério bivocacionado. O que que o senhor pensa? Porque eu acho que ainda tem gente que pensa que ministério é só quem está 100% lá ganhando da igreja. O que que o senhor poderia dizer sobre isso? Ivan, eu posso abordar várias coisas nesse propósito, tá? Vamos lá. Primeira coisa é deixar claro que eu não tenho qualquer preconceito com quem tem ministério exclusivamente Ótimo. eclesiástico ou quem tem bivocacionado ou ou polivocacionado. Não tenho preconceito com absolutamente nada, Ok. nada. Se alguém me falar assim: "Qual a tua opção?", fala: "Qual a tua identificação?", e aí eu digo com muita clareza: eu tenho mais identificação com o ministério paulino, que é o bivocacionado. Paulo pregava, era missionário, etc., recebia inclusive ajudas das igrejas, Está muito claro nas muito cartas, claro né? nas cartas, ele recebia ajuda das igrejas, digno ao obreiro do seu salário, não tenho Sim, nada contra isso, né. Mas Paulo fazia tenda, sim. entende. E aqui quando eu entro daí nesse por que, pastor Carlos, o senhor tem, mais afinidade, vamos dizer assim, a palavra correta, né, mais Tá. afinidade com o ministério bivocacionado. Primeiro aspecto, pelos aspectos estatísticos, tá. Meu pai é pastor há muitos anos, eu trabalho nessa realidade pastoral há muitos anos. Quem me conhece sabe que eu sou presidente do Conselho Jurídico da Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Estou envolvido com a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, também tenho função lá como relator de processos eleitorais. E sou vice-presidente do Conselho de Ministros do Evangelho do Estado do Paraná. Então, assim, eu estou bem enfronhado com essa realidade ministerial. Minha vida é conversar com pastores, etc. Do ponto de vista estatístico, eu não encontrei ainda, pode ser que eu encontre, mas ainda não encontrei, nenhum pastor sênior nas igrejas que usam a terminologia sênior. Eu gosto mais da sênior, por exemplo, que dá a ideia de antiguidade, igual no exército, né? Mais antigo, do que presidente, que dá uma ideia, para mim, uma sensação muito empresarial. Então eu não gosto muito do termo presidente, eu prefiro o sênior. Quem convive comigo sabe disso. E até parece que fora do Brasil é mais, É é mais, sênior, é sênior, usa sênior, comum, usa né? sênior, bem comum. Então, Ok. assim, é lógico, na realidade da tradição assembleiana, o pastor exerce também a função administrativa e tal. Na Sim. maioria das igrejas, não. Na maioria das igrejas tem alguém que exerce a função administrativa, né? E tem o pastor cuida da área eclesiástica. Então, utiliza-se muito mais a terminologia sênior. Eu exerço as duas, mas eu prefiro a terminologia Ok. eclesiástica. É a igreja, prefiro a eclesiástica, que é sênior. Mas, enfim, eu não encontrei nenhum pastor sênior ou presidente que tenha me dito assim: pastor Carlos, na minha realidade, estatisticamente, os obreiros full-time têm maior produção do que os obreiros part-time. Uau. Não encontrei Uau. ainda. Fui gestor administrativo, você sabe disso, Sim. de diversas igrejas, Isso. né, de diversos campos, etc. Ainda não encontrei, na estatística, na média geral, tem as exceções, tem lá um pastor lá que produz bastante e que é full time? Tem, claro que tem, não estou criticando nada disso. Mas na média geral, eu não encontrei nenhum campo eclesiástico que me diga estatisticamente que os obreiros full time tiveram maior produção, batizaram mais membros, discipularam mais pessoas, evangelizaram mais, enfim. Então começa aí a minha Dados. preferência, Dados. dados, Dados, né? evidências, né? É, Evidências. Contra minha, fatos não há. então assim, minha opção, minha, minha inclinação para o Ok. bivocacionado, sempre reprisando que eu não tenho preconceito com nada, apenas a minha opção por quê? Então assim, eu tenho mais opção pelo bivocacionado porque produz mais. Segunda coisa, questão de atualização, tá? Tenho percebido ao longo de todos os campos que eu trabalho que o obreiro bivocacionado ele se atualiza mais no seu, na sua network, nas suas relações, nos seus relacionamentos. Parece-me que o obreiro full ele tem uma tendência a viver somente o microcosmo de igreja. E isso, com o passar do tempo, vai tornando ele um cidadão isolado da sociedade. E ele perde a capacidade de expansão. Ele perde a capacidade de evangelização. Ótimo. Ele perde a capacidade. A igreja para de crescer.
Ou seja, ele está com outros grupos, favorece até mesmo a própria evangelização. Muito Sim, interessante. sim, é a mesma coisa que o cara que tem mecânica e só se relaciona com Porque mecânicos. se fica Ele não vai ter cuidando da clientes. igreja, ele só vai cuidar de crente e não vai ter Claro, essa se eu sou capacidade. dono de uma mecânica e eu só me relaciono com mecânicos, eu não vou ter clientes. Sim, Entende? Eu vou ter concorrentes no mundo empresarial, concorrentes, mas eu não vou ter clientes. Então, assim, a pessoa que é part-time, ela está inserida na sociedade. sim. Ela está lá na empresa, ela está lá, ela tem outras redes, ela amplia. Sal e luz. Também tá ali no... Exatamente, amplia a capacidade de evangelização, cumpre o ID. Entendi. O full-time às vezes não cumpre o ID. Ele fica ali e não vai para o mundo inteiro, não, sabe? Terceira coisa, a questão financeira, né? Que é um ponto muito sensível. Muito sensível. O senhor que trabalha isso há muito tempo e a gente que já... Esse é um ponto muito delicado. Sim, porque assim, a gente fica entre a cruz e a espada. A igreja, ela vive de contribuições com o objetivo de cumprir o seu propósito, né? De Sim. cumprir os seus objetivos como igreja. E dentro desses propósitos existe ajudar o pobre, a viúva, enfim, tem uma infinidade, pagar aluguel de templo, som, é uma infinidade. O orçamento de uma igreja é um negócio de louco, né? Então, assim, nunca uma igreja vai remunerar bem. Nunca vai. E se ela remunerar bem, haverá na membresia quem critique. Esse é um ponto Haverá. delicado. Haverá na membresia alguém vai falar assim, Parece-me que quem vive da igreja tem que viver meio... espartanamente. né? Tem que ter um carrinho mais ou menos, uma roupinha mais ou menos, porque se ficar muito bem, o pessoal O pessoal começa a detonar. começa a Que é ridículo Com também. certeza. Ridículo, é um negócio lamentável. Mas tem. Fazer o quê, né? Bom. Então assim... Quem sabe venha lá já da histórica católica, né? De abrir mão. Só que ninguém para pensar no porquê do voto de pobreza católico. É verdade. Né? Ninguém vai lá estudar que os caras faziam voto de pobreza para abrir mão das suas heranças. É. Que ficou para a igreja. Para a igreja católica, que Né? hoje Então, é uma das maiores potências então financeiras. assim, um erro, né, doutrinário, teológico e social que aconteceu lá não pode justificar um comportamento ridículo hoje, né? Mas assim, enfim, então assim, o camarada, o full time, ele vai ser condenado a ganhar pouquinho, né? Se ele tiver qualquer tipo de bem, qualquer tipo de coisa, vão criticá-los pelo simples fato de ter, porque onde já se viu, Exato. né? E quando o cara é part-time, quando ele tem outra vida profissional, ele pode construir a vida financeira dele do jeito que quiser. Ótimo. Ponto, né? Vamos lá, quarto ponto. Quarto ponto é a questão que eu chamo sempre de voz. Eu sou um pastor sênior e cada um tem o seu formato, né? Mas eu gosto de ouvir a minha equipe. Eu gosto de ouvir a minha equipe. Eu gosto de entender o que a minha equipe está pensando. E eu gosto que a minha equipe tenha voz. Sim. Porque uma equipe sem voz não é uma equipe, ela não te ajuda. Eu já vi pastores passar por situações assim vexatórias, porque não teve ninguém ao lado dele para dizer, pastor, respeito sempre, claro, mas lealdade e amizade. Fala, pastor, o senhor não acha que não tá bom? O senhor não acha que isso aqui está contrariando o estatuto? O senhor não acha que isso aqui vai lhe expor? Por quê? Porque quem está do lado dele depende financeiramente dele e morre de medo de falar para ele. Então, assim, o full time, o obreiro full time, ele tende a ter menos voz. E se ele tem menos voz, ele é menos útil. É verdade. Entende? Então, assim... A Bíblia fala que na multidão de conselhos o rei prospera. Né? Você não tem as pessoas ao seu redor só para te bajularem. Se eu, como pastor sênior, tiver ao meu lado só gente dizendo o que eu quero ouvir, eu vou errar. O teu ego vai ficar inflado, mas o teu risco de erro vai ser um absurdo. E outra, não há sabedoria. Né? Porque a Bíblia é clara em dizer que é na multidão dos conselheiros, e ali não está falando de um monte de gente que fala a mesma coisa. Está falando de gente que tem pensamentos divergentes. Agora, contigo ainda que você dá liberdade. Agora, ou seja, se o líder for um pouquinho mais mão pesada, um pouco mais centralizador e autoritário, aí que a pessoa não fala mesmo. E vira abusivo, né? Vira abusivo e vai continuar abusivo contra a igreja. Né? 4 pontos positivos de uma visão bivocacional. Então, assim, eu prefiro que o obreiro tenha voz. E o senhor não acha de maneira nenhuma que interfere na espiritualidade, porque uns falam assim, não, porque eu tenho mais tempo para orar, jejuar, ler a Bíblia. Essa é uma desculpa? Aí a gente volta lá na estatística.
É, né? Estatisticamente, eu nunca encontrei Nunca. nenhum campo eclesiástico onde os obreiros full-time sejam mais espirituais do que os Boa. obreiros part-time. Ótimo. Nunca encontrei. E daí também a questão dos resultados. Você não encontra, porque o obreiro é full-time, igrejas mais avivadas, igrejas mais evangelistas, que batizam mais, que discipulam mais, que formam mais obreiros. Isso não é verdade. Estatisticamente, não existe isso.